Alô, alô, tudo bem com vocês? Agora, para encerrar esta série de vídeos sobre dicas de podcast, esse é o quarto vídeo. Se você não assistiu o primeiro, o segundo, o terceiro, eu sugiro que volte lá, dê uma olhada também, porque tem bastante dica, tem um pouquinho de dica sobre e-book, sobre como você fazer um trabalho de divulgação, um material que você queira dar uma aula, que você queira fazer alguma coisa, enfim. O tema foi específico para podcast, nesses 4 vídeos, e eu espero ter ajudado de alguma forma aí, pelo menos conhecer um pouco do podcast, saber o que é, o ouvinte, como que ele faz para obter esses podcasts, para gravar seus episódios, para o podcaster, que a gente falou até agora, que é o produtor do podcast. A gente vai falar agora um pouquinho sobre por que ele deve ter um podcast, qual é as ferramentas que ele precisa, será que ele precisa de uma coisa gigantesca, será que ele precisa ganhar na Mega Sena para fazer um estúdio? Não, a gente vai falar um monte de coisa bacana agora, que vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa super simples e dá para você fazer um monte de coisa com o que você tem em mãos e dá para passar a sua mensagem, dá para você impactar a vida das pessoas com a sua mensagem, dá para você ensinar as pessoas com o seu conhecimento, enfim, uma série de coisas e ainda pode até ganhar dinheiro com isso, né? Ó, que maravilha! Então, vamos para o próximo slide aqui. Opa, passou. Se você quer ser um podcaster, um produtor de podcast, então aqui agora vai algumas dicas. Só que antes, o que a gente já falou nas 3 edições anteriores, você já deve ter baixado alguma dessas plataformas que a gente fala, que é a Anchor, o Podbean e algumas outras que estão aí disponíveis no mercado, gratuitas, que é o melhor. E você tem que fuçar, você tem que fazer teste, você grava primeiro, grava a segunda, grava a terceira. Tem episódios que tem que gravar 15, 20 vezes para ele ficar com uma qualidade bacana. Então não tenha pressa, não queira simplesmente ligar o microfone, gravar e sair publicando, porque isso daí não vai te dar uma continuidade caso você queira trabalhar com isso, fazer uma entrada de dinheiro a mais na sua vida. Então tem que ter um pouquinho mais de direcionamento, tá? Papel e caneta na mão, essa é a primeira dica, porque enquanto você tá ouvindo eu falar, eu tô falando coisas, eu tô dando dicas, eu tô tocando em algum assunto, tem uma vozinha lá no fundo que vai te dar uma mão e vai falar assim, olha, isso aqui você pode ganhar dinheiro com isso, hein? Então anota tudo que vai tendo de ideia mesmo, deixa aí do lado que uma hora dessa você vai consultar aquilo ali e vai ficar bem bacana o seu trabalho, o seu projeto final depois. Todas as vezes que você tem um projeto, que você pensa em alguma coisa para fazer, mas você não coloca ele no papel, você não materializa esse pensamento, ele pode se divagar por aí, ele pode se perder por aí e você perde a chance de estar fazendo uma coisa bacana para você ganhar dinheiro. Então, deixa a preguiça de lado, pega o papel e a caneta, porque papel e caneta você tem em qualquer lugar disponível, você não precisa estar em frente a um computador com um programa X, Y, Z. Você só simplesmente põe as suas ideias no papel, você materializa aquilo e você consegue começar a colocar em prática, tá? A primeira dica e a primeira vontade que eu tenho que você faça é anotar essas perguntas, que daqui para frente vai ter mais algumas perguntinhas que vai ajudar você, como se fosse o famoso brainstorm, a tal da tempestade de ideias, onde você tem uma ideia principal, uma ideia central, e através dela você vai colocando tópicos de como melhorar e como estruturar essa ideia principal, fazer ela sair do papel e virar um projeto real, tá? Então, a
pergunta que eu quero que você anote aí no papel é o que você espera atingir com esse podcast. Porque eu tenho conhecimento, eu sei falar, eu sei tudo, Y e tá, X, mas eu não sei direcionar o negócio. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que não adianta, se você gosta de vender mamão, você não vai oferecer para a pessoa que tá procurando um celular para comprar. Então, não dá, não tem coerência uma coisa com a outra. Então, essas anotações que você vai fazendo, você vai começar a desenvolver um plano de ação para colocar em prática esse seu projeto, tá? E você quer falar sobre o quê? É a segunda pergunta. Você quer falar de todas as suas habilidades? Você quer falar... Você quer fazer uma leitura de algum livro bacana? Você quer fazer algum comentário sobre alguma coisa? Ah, eu sei fazer artesanato, eu sei fazer bolo de chocolate, eu sei pintar a casa. Então, são 3 temas diferentes e cada um deles você tem que colocar num podcast separado. Se você quer falar sobre 3 coisas, você faça 3 podcasts. Entendeu? Por quê? A pessoa que ouve o podcast, ela é seletiva. Ela quer entrar no seu podcast, ela quer entrar, ouvir aquele episódio que você gravou e quer saber especificamente sobre aquilo que ela leu lá na descrição do seu podcast. Ela não quer saber que você faz 30 coisas ao mesmo tempo. Ela quer ouvir conteúdo sobre aquele assunto específico. Se ela, por um acaso, gostar do seu conteúdo, ela vai começar a te seguir e ela vai começar a saber de outras coisas. Ah, eu gosto de tudo que essa pessoa fala. Então você pode falar sobre várias coisas. Então você vai ter um podcast específico, de forma clara, daquele assunto que você quer tratar. Para cada coisa. A cada coisa o seu tempo. Cada ovinho na sua cesta, certo? Essa é outra dica bem bacana. E para você entender quem que é os ouvintes, naquele tópico lá de cima, quem são os ouvintes de podcast, são aquelas pessoas seletivas, são aquelas pessoas que têm pressa, são aquelas pessoas que querem praticidade. Então, você tem que ter um foco, você tem que ter uma ideia principal e você tem que direcionar conteúdo para aquela pessoa específica, certo? Não é que nem... não é genérico, não é generalizado, perdão. Não é generalizado, algumas coisas são específicas. E aí você consegue oferecer credibilidade, além de tudo. Você oferece autoridade sobre aquele assunto. Por mais que você saiba um pouco menos do que as pessoas especialistas no assunto, você vai estar passando credibilidade porque aquilo lá é verídico, aquilo lá é real, aquilo tem conteúdo. Só que não dá para misturar, não dá para fazer uma salada de fruta. Então você tem que saber que os ouvintes de podcast, eles são seletivos. Eles querem saber do conteúdo que interessa para eles e eles querem ter a liberdade de só ouvir o que interessa para eles. Sem propaganda, sem muito intervalo, que nem na rádio convencional acontece. Você escuta o seu programa, só que até você escutar a segunda parte do seu programa tem minutos e minutos de propaganda, intervalo comercial e propaganda política e um monte de coisa que a pessoa já chegou lá no seu destino ou acabou de fazer sua atividade e não chegou na segunda parte do programa que ela queria ouvir, certo? Então as pessoas, ouvintes de podcast, são seletivas. É para isso que o podcast ele está criando corpo, está desenvolvendo esse esqueleto para essas pessoas aí. Então vamos para o próximo. Quero dizer que eu não ganho nenhum centavo para fazer divulgação de nenhuma dessas dicas que eu estou dando, nem de site, nem de aplicativo, nem de plataforma, de absolutamente nada. Eu só simplesmente testei esses produtos, gostei da qualidade desses produtos e estou disponibilizando para você essas informações para que, se você também quiser saber mais, você entre nesses links, você baixe esses aplicativos e você comece a ter a sua rotina. Já que eles são gratuitos, são disponíveis, não tem que
nenhum direito autoral, não tem que pagar nada para simplesmente conhecê-los. Um serviço ou outro que deve estar dentro de algum deles pode ser pago, aí você escolhe, que eu acho que é muito democrático você poder escolher o que você quer, né? Não acontece isso nas operadoras de TV a cabo, né? Que a gente paga o que não sabe, celular a gente paga o que não sabe, e a conta chega e a gente não sabe se usou, se não usou. Então, isso daí eu acho que é a forma mais democrática, você poder escolher aonde você pode gastar seu dinheiro, aonde você pode ouvir o que você de interesse seu. Isso daí eu acho que é uma das tecnologias mais democráticas que tem. Então, para te ajudar a escolher um bom tema, um assunto que queira passar sua mensagem e impactar a vida das pessoas, é preciso saber que tipo de pessoa escuta um podcast. É isso tudo que eu acabei de falar para você, que elas são seletivas e você vai ter que fazer conteúdos claros, específicos e com bom conhecimento do que você está falando. Começou-se há um tempo atrás, uma emissora de TV começou a falar sobre podcast, os artistas começaram a gravar podcast, começaram a oferecer podcast para as pessoas, então começou a ficar mais divulgado, começou a ficar mais conhecido. Alguns jornais também, tem alguns apresentadores de jornais que fazem esse formato de podcast para levar informação, notícia para as pessoas. E ele começou a ficar um pouco mais conhecido. Agora não comparando com a rádio convencional, né? Porque ele começou a vir, se não me engano, de 2004 para cá, ele começou a criar corpo, né? A rádio convencional já vem desde décadas e décadas atrás. Então essa é a diferença, mas ele está sendo um queridinho agora do momento, porque ele está com uma tendência de crescimento e as pessoas estão conseguindo monetizar os seus podcasts, estão conseguindo patrocínios e que ganham bastante dinheiro com isso. Então está virando um mercado bem aquecido para as pessoas que querem se aventurar por aí, tá? Aqui eu já falei sobre as pessoas buscando praticidade e não é uma coisa separada da outra. As pessoas que gostam de ouvir podcast, elas também gostam de ver vídeos e assistir as coisas nas mídias sociais. É que às vezes, por causa de tempo ou a localidade que a pessoa se encontra, alguma das coisas, ou não tem internet, ela já salvou aqueles episódios, tá baixado no celular dela, ela consegue levar para onde ela não tem internet. Então, assim, é um ciclo que um faz parceria com o outro, é multidisciplinar o negócio, vamos dizer assim, né? E todo mundo se ajuda, todo mundo se conhece, todo mundo se comenta, e assim as pessoas vão atingindo cada vez mais outros ouvintes, outras audiências, e vão agregando valores nas suas vidas e conseguindo transmitir de alguma forma alguma coisa positiva aí para as pessoas, já que a gente está numa época que as pessoas estão buscando mais conhecimento, né? Graças a Deus, as pessoas estão querendo conhecer mais coisas, então só vem a somar, só vem a multiplicar cada vez mais essas iniciativas, tá? Mais uma perguntinha? Você deve se perguntar, marca aí no seu papel, na sua caneta, quem eu quero que ouça o que eu tenho para dizer. Então, se eu tenho aparelho de celular para vender, eu vou oferecer para as pessoas que gostam de saber de celular, certo? Eu vou colocar lá quando eu for colocar a publicação para valer na internet, eu vou colocar lá que eu vendo aparelho de celular e as famosas tags, né? O tagueamento que a gente escolhe, as palavras-chave para quando a pessoa digita lá celular, ela já vai aparecer o meu podcast numa lista lá para ela
e ela vai me achar lá e ela vai falar assim, eu tô a fim de saber sobre o celular, então eu vou clicar aqui nesse podcast. É assim que acontece, tá? E o que eu tenho de bastante conhecimento que possa agregar valores na vida de quem está me ouvindo? Essa é uma parte importante. Anota aí. O que eu tenho de bastante conhecimento que possa agregar valores na vida de quem está me ouvindo? Por que eu estou falando que isso é muito importante? Se você tem a intenção que o seu projeto, o seu trabalho fique permanente no mercado financeiro, mercado de trabalho, ou seja, onde for, você precisa saber o que você está falando. Agora, por exemplo, nós estamos passando por essa fase de isolamento social por causa da pandemia e muita gente está dentro de casa e tem muita gente desenvolvendo conteúdo, só que tem muita gente enfiando goela abaixo coisas nas pessoas que não tem fundamento, que não tem base, que não tem... simplesmente ligou o microfone, ficou com vontade de falar alguma coisa e foi lá e falou. Não sabe se é fake news, não sabe se não é, não sabe se tem base científica, se não tem, se aquilo lá foi testado, se não foi. Não, simplesmente ficaram com vontade de falar e foram lá e fizeram um e-book qualquer e colocaram na internet. Muito cuidado com essas plataformas de vendas, tipo Hotmart, Dus, Nutro, mais algumas outras que eu não sei citar agora, mas eu já vi por aí que tem algumas outras plataformas já. Tem muito conteúdo maravilhoso lá dentro, porém, depois que você compra, a hora que você vai ver o produto, gente falando qualquer coisa, gente ensinando qualquer coisa, usando de falsidade ideológica. Então eles estão com um processo de investigação muito importante e é bom que você saiba disso para você não cair em armadilhas, tá legal? Essa é uma dica de ouro. Preste atenção no seu conteúdo, faça uma coisa que você sabe o que você está falando, que sustente o que você está falando, para você não passar por problemas por aí depois, tá? Você tendo controle, você tendo a capacidade de manter esse conhecimento por mais tempo na internet, isso daí está dizendo que você está passando credibilidade para as pessoas, para a sua audiência, para o seu público, para o seu aluno, para os seus clientes. Você passa credibilidade. Então, você tem que saber o que você está fazendo. Então, pode até não parecer. Você pode achar que você está por trás de uma câmera, que você está escondido, que você está seguro ali, que ninguém vai te achar. Não, os ouvintes, eles estão te analisando, eles estão te criticando, fazendo críticas. Essa pessoa fala isso, mas ela contradiz nisso, que ela isso, que ela aquilo, aquilo outro. Então, elas estarão te analisando sim. Então, se você quer manter o seu nome, né, a sua credibilidade, então tem que fazer alguma coisa com profundidade, tá? Não adianta fazer com preguiça. Aí é o que eu estava dizendo agora, não adianta sair, liga o microfone e fala qualquer coisa, tá? As pessoas, não é porque elas só ouvem, não é só porque elas não estão te vendo num vídeo, numa gravação, numa tela, que elas não estão ali. Essa aqui eu vou deixar na minha playlist porque eu gosto do conteúdo dela, ou essa aqui eu não vou porque ela não me passou credibilidade. As pessoas fazem isso e você perde sua audiência, simples assim, tá? Todo o trabalho que você fez, todo o trabalho que você achou que ia bombar e não vai pra frente por causa disso, porque se não tem consistência, as pessoas também não ficam perdendo tempo ouvindo o que não querem ouvir ou que não tem base, não tem conhecimento, tá? Por que eu vou, o que eu vou gravar, o que eu vou falar, eu gosto de tanta coisa, eu falo de tanta coisa, será que as pessoas vão me ouvirem? Vão sim, todo o assunto é interessante, tudo que você conhece na sua vida, desde aquele pontinho de crochê que você faz, até aquela casa maravilhosa que você constrói,
todo tipo de assunto é interessante, tá? Todo tipo. Mas é o que eu te falei, cada cestinha, cada ovo em cada sua cestinha. Não adianta você fazer uma salada mista, porque as pessoas vão embaralhar, elas vão achar tudo meio confuso, não era bem aquilo que ela queria ouvir, elas vão pular para o outro e não vão manter você na playlist delas. Cada assunto tem o seu público certo, então esse público é o que você tem que direcionar, você já imagina gravando para as pessoas que estão interessadas no seu assunto e aí vai conseguir fluir um pouco mais. Agora, por exemplo, eu estou gravando com vocês aqui com um material que eu tenho em mãos, não é um estúdio profissional, e já estou visualizando, já estou mentalizando as pessoas que realmente elas estão interessadas em conteúdo diferente, elas querem conhecer um pouco mais, para arriscar um pouco mais na vida delas, para começar a fazer um trabalho, para aumentar uma renda de dinheiro, uma entrada de dinheiro nas suas vidas. Então eu já estou visualizando estas pessoas. As outras pessoas também que eu visualizei é aquelas que querem saber como que elas acham um podcast, porque, nossa, eu sou uma leiga virtual, eu não sei do que as pessoas estão falando. Falam de podcast, mas eu não sei nem o que é isso. Então é para essas pessoas que eu estou falando. Eu não estou falando para os especialistas, eu não estou falando aqueles que sabem aquelas siglas desse tamanho, que fica enchendo a cabeça da gente de coisa que a gente não sabe nem se a gente está vivo depois daquela aula. Então, é para essas pessoas que eu estou direcionando. Você está aqui, você é uma delas e eu estou conseguindo interagir com você, entendeu? Então, se você quer falar sobre mamão, vá falar sobre coisas que cabe o assunto mamão no seu conteúdo. É isso que eu estou querendo dizer. Aí é só seguir em frente. Então, se até aqui você já ouviu tudo que eu tinha para dizer, nessa quarta parte de toda essa série de vídeos que a gente está falando sobre podcast. Você já ouviu o que é, você já viu como encontra, você já sabe quem são os ouvintes. Tá na hora de perguntar o porquê que você deve ter um podcast. Essa é outra pergunta também que você pode colocar aí no seu brainstorm, sua tempestade de ideias. Por que que você deve ter um podcast? É assim, a maior parte das pessoas da comunicação, elas querem transmitir alguma coisa. Elas querem transmitir que eu conheço sobre biomedicina, eu conheço sobre impressora, eu conheço sobre notebook, então eu quero passar para as pessoas o que eu conheço. Eu não estou dizendo se é mais, se é menos, eu estou dizendo o que eu conheço. Fui lá, pesquisei, estudei, investiguei, sei do que eu estou falando, então eu quero que as pessoas tenham a oportunidade também de saberem o que eu sei, certo? Então, se você é da pessoa que quer atingir pessoas, levar sua mensagem, fazer um trabalho bacana de informação, então sim, você deve ter um podcast o mais rápido possível, porque as pessoas estão carentes de informação. As pessoas aprenderam que estudar e obter conhecimento é a chave das suas vidas. Então, meus queridos, minhas queridas, eu agradeço, gratidão, muito obrigado por todo esse tempo com vocês. Logo em breve vou colocar alguns vídeos fazendo passo a passo, mostrando na tela, tá? Então, eu peço de coração que Deus abençoe grandemente a vida de vocês por ter me acompanhado até aqui. E a gente se vê por aí, nas internets da vida aí, nas mídias sociais. No YouTube, tem Agitar na Mente no Telegram, tem Agitar na Mente no YouTube, no Facebook, tem Gi Navarro e Agitar na Mente. A gente tá aí para multiplicar, tá certo? Gratidão, gratidão, gratidão. Gente, um beijo, até a próxima.